Bom dia. Bom, meu nome é Mariana, eu sou terapeuta ocupacional de formação e trabalho com criança com deficiência desde a minha formação. Trabalhei em várias instituições, a última foi aqui na PAI de Cotia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento. Tá certo? A Sônia acabou de falar sobre o momento da notícia, e geralmente chega para o programa de estimulação precoce os bebês, né, com essas famílias que acabaram de receber essa notícia. Então, a gente tem que pensar aí, na importância do desenvolvimento e pensar em como a gente acolhe essas famílias para que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma possível. Vamos lá. Então, a gente vai pensar um pouquinho, sobre o desenvolvimento humano, do que se trata. Acho que todo mundo aqui já foi bebê, já passou por isso, mas é legal relembrar. Então, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele começa na fase pré-natal e ele continua após o nascimento. Tá? Então, não é depois que o bebê nasce que o cérebro começa a se desenvolver, pelo contrário, né? Ele depende aí de toda a alimentação da mãe, enquanto o bebê está sendo gerado, e o desenvolvimento ele vai começar intraútero. Um bebê ele nasce com mais ou menos 100 bilhões de células cerebrais, que são os neurônios. Mas é depois do nascimento que acontece a maturação cerebral, com o desenvolvimento das conexões neurais, através das sinapses, e este processo acontece principalmente durante a primeira infância. Esse desenvolvimento infantil ele pode ser definido como um processo multidimensional e integral, e é super complexo, que se inicia com a concepção e engloba o crescimento físico, maturação neurológica, comportamental, sensorial, cognitivo, de linguagem, assim como as relações socioafetivas. Ele tem como efeito tornar a criança capaz de responder às suas necessidades e às do seu meio, considerando o contexto de vida. Essa definição é da Organização Pan-Americana de Saúde de 2005, ela até que é recente. Mas como que acontece esse desenvolvimento? Como o cérebro ele se desenvolve? Aqui eu coloquei alguma coisa para a gente pensar do que era considerado desenvolvimento e o que a gente deveria pensar a partir das pesquisas mais recentes, né? Então, eu vou falar um pouquinho do pensamento antigo. Pensava-se que o cérebro ele dependia, para se desenvolver, somente da nossa carga genética. Então, a gente nascia com os nossos genes e a gente ia se desenvolver dependente desses genes que a gente nascia. Que as experiências que a gente tinha antes dos 3 anos de idade, ela tinha um pequeno impacto só durante o desenvolvimento posterior. Que um relacionamento seguro com o cuidador principal, ele criava um contexto favorável para o desenvolvimento e aprendizado iniciais. Que o desenvolvimento do cérebro era linear, ou seja, a capacidade do cérebro de aprender, ele ia crescendo constantemente à medida que a criança ia crescendo. O cérebro de uma criança era considerado menos ativo do que o cérebro de um estudante universitário. O que a gente sabe hoje é muito diferente disso. Então, o cérebro, ele para se desenvolver, ele depende sim da carga genética, mas ele depende muito mais de uma interação entre os genes que você tem e as experiências que você recebe do meio. As experiências iniciais, elas têm um impacto decisivo na arquitetura do cérebro e na natureza e extensão das capacidades do adulto. Então, os primeiros anos de vida, eles são fundamentais para que esse desenvolvimento ocorra e para a gente possa aproveitar ao máximo das nossas capacidades e habilidades. As interações iniciais, elas não criam apenas um contexto, mas elas afetam diretamente a maneira como o cérebro é conectado. Então, as relações com pai e com mãe e com família é fundamental para esse desenvolvimento acontecer da melhor forma possível. Hoje a gente sabe que o desenvolvimento ele não é linear. A gente tem janelas de oportunidade. Então, a gente tem que aproveitar melhor essas fases em que a gente está mais apto para aprender.
Quando as crianças chegam aos 3 anos de idade, os cérebros são 2 vezes mais ativos que o cérebro dos adultos. Então, é para a gente provar que a infância é onde o nosso cérebro está sendo literalmente construído, né? As células, os 100 bilhões de neurônios que a gente tem quando a gente é bebê, ele vai se remodelando, e quando a gente chega na vida adulta, a gente só tem 85 bilhões. Então, a gente tem uma poda neural importante que vai acontecendo durante a vida. Para a gente entender desse desenvolvimento, eu quis definir 2 coisas. Uma são os neurônios, que acho que todo mundo sabe aí, mas é bom relembrar, que são células do sistema nervoso central que têm capacidade de estabelecer conexões entre si. Essas conexões elas só acontecem se a gente recebe os estímulos, que podem vir do ambiente ou que podem vir do próprio corpo. Se a gente não recebe os estímulos, não vai acontecer conexão, não vai acontecer sinapse, e esses caminhos não são formados. Por isso que é tão importante, tá bom? Então, as conexões elas são responsáveis por tudo que a gente é. E outro conceito fundamental é a questão da plasticidade neuronal, que é o nome dado para essa capacidade dos neurônios se conectarem. E isso acontece durante a vida toda, mas principalmente na primeira infância, tá bom? Então, a gente tem que levar aí como chave que o ambiente ele é fundamental para o desenvolvimento. Ele afeta não só o número de células cerebrais e o número de conexões entre as células, mas também a maneira como essas conexões são interligadas. Eu falei um pouquinho de poda neural agora há pouco, então lembrando que a gente nasce com 100 bilhões de neurônios, a gente no adulto tem cerca de 85 bilhões, então conforme a gente vai se desenvolvendo, conforme a gente vai tendo essa interação com o ambiente, com as pessoas, através dos nossos sentidos principalmente, a gente também vai podando, as conexões que elas não são efetivas, elas vão se perdendo. E é por isso que explica, né, dos 100 bilhões a gente vai passar para os 85, tá bom? E apesar de todas as crianças, todos os seres humanos serem únicos, a gente aceita que o desenvolvimento ele segue um ritmo básico e um padrão de desenvolvimento. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa em estimulação precoce, para a gente imaginar qual é a fase do desenvolvimento que a criança deveria estar e a que ela realmente se encontra. Mas e na criança com deficiência? O que muda? Né? O que a gente percebe é que, por conta da plasticidade neuronal, a gente deve iniciar uma intervenção precoce nos bebês que apresentam risco para um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Porque é justamente entre 0 e 3 anos que o indivíduo é mais suscetível para essas transformações provocadas por o ambiente. Então, o ideal é quando nasce um bebê que a gente já identifica que vai ter uma deficiência, a gente deve encaminhá-lo para um programa de estimulação precoce. E o que é esse programa? Né? Então, na área da saúde, a gente entende a estimulação precoce como uma abordagem que utiliza técnicas e recursos terapêuticos que são capazes de estimular todos os domínios da criança, né? E favorecer esse desenvolvimento, tanto motor, como cognitivo, como sensorial, linguístico, social, enfim, a criança como um todo, para evitar ou amenizar eventuais prejuízos no futuro. Um programa de estimulação precoce, ele tem que ter uma equipe mínima de 3 profissionais, que são o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. A fisioterapia ela vai atuar principalmente com as questões de coordenação motora global, coordenação motora grossa. A fono, ela atua muito com linguagem, com alimentação e comunicação. E a terapia ocupacional trabalha muito mais com a questão de coordenação motora fina, com a questão dos estímulos sensoriais e com a questão da independência da criança nas atividades de vida diária, tá bom? Agora, a experiência que eu tenho, por conta de tudo que as meninas comentaram até agora,
é que essa equipe mínima ela não funciona se a gente não tiver o apoio às famílias, porque essas famílias acabaram de sofrer aí, de receber uma notícia, de ter um diagnóstico, e elas estão passando por diversos momentos, cada uma no seu momento diferente, que tem que ser respeitado. A criança ela só se desenvolve se ela tem um adulto aí permeando esse desenvolvimento, essa estimulação. Então, a gente sabe que o acolhimento e o cuidado das crianças e das suas famílias, elas são essenciais para que se conquiste o maior ganho funcional possível nos primeiros anos de vida. E quando o bebê nasce com alguma deficiência, como já foi dito, corre um impacto significativo na vida dos pais. Então, por conta de toda essa angústia que pode ser gerada, ansiedade, estresse, a gente precisa de um profissional que faça esse acolhimento, tá certo? E o profissional que deveria fazer esse acolhimento na equipe é o profissional da psicologia. Então, os programas de estimulação precoce deveriam ter, e não são todos que têm. A gente tem orgulho de falar que aqui na Pai de Cotia a gente tem esse grupo de pais que faz toda a diferença, que é o psicólogo que vai apoiar a família nesse primeiro momento, que vai formar um grupo de apoio, porque vão ser outros pais que estão passando pelo mesmo momento, com demandas muito parecidas, e que vão acabar se apoiando, não só por conta do acolhimento psicológico, mas pela formação de um grupo, que isso é fundamental, para que a família se fortaleça e entenda a necessidade de oferecer todo este estímulo, né? Quando a família chega, ela não sabe nem o que está acontecendo. Aí vem aí o fono, o físio, o TO, falando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas calma, né? Deixa eu respirar, entender quem sou eu, o que está acontecendo, quem é o meu filho, não quem é a criança com deficiência que eu tenho que cuidar. Quem é essa criança que chegou para mim? Então, o que eu queria deixar aqui que a gente não consegue ver desenvolvimento infantil se a gente não tem uma família bem estruturada, tá? Então, a gente tem sempre que olhar para essa família, sempre que cuidar, entender o que está acontecendo, porque a gente esbarra, como terapeuta, no desenvolvimento da criança muito pela dificuldade que a família está passando. A gente não consegue dar seguimento, às vezes, não por conta da criança. A gente fala que atender a criança é fácil, a criança vai, não tem problema. Mas, às vezes, o olhar que a família tem é diferente. A oportunidade que os familiares dão para essa criança não são adequadas para ela alcançar aquele desempenho que ela poderia alcançar. E isso só acontece porque, de repente, não foi trabalhada essa família, a necessidade de avançar, né? De, como a Sônia falou, né? A família faz parte da sociedade. A gente precisa mudar muitos olhares para que isso avance. Então, para um bom resultado do desenvolvimento infantil, né, usando aí um programa de estimulação precoce, é fundamental efetivar a participação parental no processo terapêutico, de modo que eles percebam o sucesso do tratamento como conquistas de suas iniciativas e esforços. Não é terceirizar. Então eu levo minha criança para físio e vou embora. Porque é uma vez por semana, 2, 3 no máximo, né? E o resto? É no dia a dia que o desenvolvimento acontece, né? O que a gente fala do ambiente é porque é no dia a dia, é em casa, é na escola, é brincando, é sorrindo, é cantando, são as coisas mais simples. E com a participação ativa da família, essa estimulação, ela passa a ser feita de forma ecológica, com afeto, integrada ao cotidiano da família, e o que vai levar a resultados mais efetivos. Então, a minha experiência, ela diz isso do começo ao fim. A gente precisa estar com a família integrada, a gente não acredita num atendimento em que a criança é deixada na porta e a mãe vem buscar depois. As crianças entram, as famílias entram, a gente faz o trabalho junto, porque essa família é que vai dar continuidade para essa estimulação durante a vida. Tá bom? Acho que era um pouquinho que eu queria falar. A Sônia se estendeu, mas eu sou bem prática, bem rápida. Acho que vai dar tudo certo. Obrigada.